Olá a todos, mais uma terça-feira, 25 de agosto de 2020, e estamos aqui dando um prosseguimento às nossas atividades de quarentena, da quarentena, que agora já estão ampliando e saindo desse escopo de quarentena e se transformando mesmo em ações semanais, práticas semanais, que tendemos a continuar por mais algum tempo. E dessas continuidades, desses inícios, dessas retomadas, desses reinícios, dessas releituras, eu, ouvindo o saudoso Trigueirinho, tenho de quando em vez pelas manhãs, ao fazer algumas atividades físicas, coloco o Trigueirinho e vou fazendo algumas atividades aqui. E qual é a lógica que Trigueirinho nos traz assim, né? A de fazer leituras, interpretações de algumas obras que ele recebe, algumas obras que ele recebia, algumas mensagens que passavam por ele e trazer a público grande parte delas. É um veículo interessante porque nem todas são passíveis de serem publicadas ou de se esperar as publicações. Dessa maneira, poder falar um pouco delas, conversar sobre elas, é uma forma de divulgação, uma forma diferente. O Trigueirinho faz isso há anos, né? Eu me recordo assim que certa feita fiquei até um pouco decepcionado com ele. Com ele não, com, com o que aconteceu. Anunciaram o Trigueirinho e fui eu e um amigo dessas andanças e peripécias pelo mundo, pela senda, né, pela busca. E fomos lá ver Trigueirinho aqui em BH, no Minacentro. E chegando lá, colocaram uma fita cassete. Colocaram uma fita cassete e pronto, o pau quebrou. Lindo, muito bonito, muito interessante. Mas a gente foi esperando o Trigueirinho enquanto ser físico. E é engraçado como que praticamente, isso é o que, 98, 99, talvez 2000, não sei, mas 2 décadas depois, digamos assim, como é bom ouvir e às vezes ver Trigueirinho e outros pelo YouTube, ficar lá escutando esses trabalhos maravilhosos que ele já estava fazendo, muito à frente, muito avançado, muito delicado, muito comprometido. E é nesse ensejo, sim, tentando uma proximidade com esse mestre, que a gente vai publicizar parte desses nossos escritos, desses nossos trabalhos. Eu estou falando então assim, né? Eu consigo esse ano a publicação do Caravana Cigana, disponível já em livro, em formato físico. Estamos trabalhando já na edição do Entrevistando um Extraterrestre. E agora, estou trazendo à baila as conversas de um trabalho que se intitula 24 Horas. Todos estes trabalhos estão ali na virada dos anos 2000 e até aqui em torno de 2003, 2004. Então eu ainda estou, como se diz, ressignificando, reinstaurando parte dessa ponte de alguns trabalhos do passado
com esses momentos presentes, com esses momentos mais atuais. O mais correto seria mesmo rasgar, jogar fora e bora daqui para frente. Mas é que tem mesmo uma parte desse tamanhozinho só, do apego a isso e a gratidão que estabelecemos com esses contatos, com essas mensagens e com esse lapidar que foi feito em nós, né? Mas eu estava vendo recentemente o filme do Divaldo, quando ele está lá psicografando e Joana de Ângeles, desculpe, pede para ele, falando que agora é o momento de trazer as obras a lume e as publicações, e aí ele tira de dentro de uma gaveta um calhamaço, um volume imenso de obras que eles tinham trabalhado incessantemente todas as noites. E ela vira para ele e diz assim: agora queime tudo. E é isso, né? A gente fica muitas vezes focado no que estamos trazendo, no que estamos psicografando, canalizando, mas o mais importante é o que ocorre nos bastidores, na superfície, desculpa, nesse subterrâneo desses movimentos. É essa a preparação que eu acho que todos nós, buscadores, passamos e as vivenciamos, né? Eu chamo isso da política Ronaldinho Gaúcho, do caolho, do vesgo, né? Você olha para um lado e dá a bola no outro. A espiritualidade trabalha assim conosco o tempo inteiro. Tá te olhando para cá, mas o ponto é o que está acontecendo ali. E a gente só vai ver, perceber, compreender muito adiante. E esses movimentos de vesgo, né? De olhar para um lado e estar tá jogando a bola para o outro, fui compreendendo e fui percebendo quando a gente fazia algumas visitações em asilos, hospitais, a gente ali achando que íamos todos para doar, para fazer, para ser, quando na verdade estavam trabalhando em nós elementos de paciência, de compreensão, de humildade, mas de uma forma tão sutil que se você não colocasse atenção, você acreditaria de fato que estava fazendo alguma coisa por outro. Quando na verdade era nós que estávamos recebendo, aprendendo a partir desses pequenos atos. Isso tudo para costurar com a ideia de que muitas dessas obras que foram perdidas ficaram para trás mesmo. Era eu até ver o filme do Divaldo me incomodava muito, ficava assim, nossa, mas que responsabilidade, a obra sumiu. Que responsabilidade a sua, você não publicou no momento correto, você não trouxe, não discutiu, não apresentou. E hoje eu vejo que não, que o sentido delas foi feito. O sentido delas era me ajudar a ser uma pessoa melhor e cooperar com esse ecossistema, com essa com essa equalização que fazemos, que damos todos nós nos ambientes que estamos, nos lugares que vamos, com as pessoas que estabelecemos contato. Então, mais importante do que a obra, do que a psicografia, do que a vidência, são esses fenômenos do subterrâneo que vão nos tornando pessoas melhores. E 24 horas é um desses trabalhos, iniciado lá em 2003,
qualquer ideia de 24 horas, e eu gosto de brincar assim, né? Que ainda não tinha Jack Bauer, fantástico Jack Bauer. Era uma ideia anterior. Qual foi? Elas nascem, os diálogos em mim, comigo e com eles, os amigos, nascem de inquietações, provocações, que às vezes eles dão uma pinçada, outras vezes sou eu mesmo os cutucando. Eu estava querendo saber como seria e como é 24 horas no dia de uma entidade espiritual. O que uma entidade espiritual faz nas suas 24 horas. E a partir dessa ideia, a partir dessa proposta, tive a honra, a felicidade de receber 7 entidades que trabalhavam e trabalham comigo, conosco, que foi Tranca-Rua, no Exu, Paulinha e Ricardinho, os dois herês, Júlio e Alicia, dois ciganos, trabalhavam como ciganos. Hoje eles trabalham com outras expressividades deles. Todos estes, na verdade, estão quase que trabalhando com outras expressividades. Pai Jeremias, um preto velho, e finalmente Orã, que é um mentor espiritual, a gente o chama e ele é reconhecido como um mestre. Então, foram esses personagens que nos deu o prazer e a honra de nos ditar as 24 horas dos seus dias. Então, a gente ali, naquele tempo ainda, eu não digitava diretamente. Então, eu recebia papel, caderno. Nessa feita foi em folhas de ofício avulsas, uma uma vez na semana, esse horário dedicado para isso, similar ao que estou a fazer aqui, e recebia essas mensagens. Só que aí eu viajo, depois separo, esses papéis estão aí, ficaram perdidos, peguei alguns fragmentos, poucos deles, e em 2017, 2013, 14 anos depois, os retomo. Quase que a mesma ideia do entrevistando um extraterrestre, um pouco antes, o entrevistando um extraterrestre desse momento, e vou revisitá-lo, creio que um pouco antes também. Fazemos esse trabalho de chamar de ponte. Uma ponte que, como eu estou querendo dizer, que eu achava vital, essencial, e que agora, depois da publicação desse primeiro, A Caravana Cigana, a gente olha e fala assim, lindo enquanto movimento de gratidão, mas tem outras coisas mais atuais, pertinentes, mais próximas, mais equalizadas com o nosso agora do que estas, mas de todo modo elas podem contribuir, elas podem conversar, elas podem nos, nos ajudar, especialmente se conseguirmos, e esse é o efeito que estamos querendo trazer aqui com vocês, para vocês, com vocês, conosco, é uma teia, e fazendo uso da internet nesse formato de teia para soltar isso e chegar onde for necessário para as pessoas que forem necessárias e no momento que se fizer necessário. Então é algo em absoluto que temos qualquer gerência, qualquer capacidade de controle, a não ser este, de preparar o ambiente, obedecer às ideias que foram
que foram nos sugeridas e comprar o boi de novo. Vamos, então vamos. Então vamos, tamo junto, tamo indo, vamos embora. E é bom, de fato é bom. São momentos que passamos enquanto humanidade, enquanto planeta, que requer expressividades que tentem ou busquem ser mais compreensivas, mais amorosas, mais elucidativas para o que estamos vivenciando. E a nossa ideia inicial é esta. Hoje é um preâmbulo. Vou ler então parte aqui do que a gente aposta, que foi a introdução desse trabalho que eu já estou aqui trazendo, e durante 7 semanas seguidas vamos apresentar, eu creio que vai ser por 7 semanas seguidas, estou pensando uma semana para cada um desses personagens, trazendo a ideia de como era 24 horas desse pessoal em 2003, como eram as 24 horas desse pessoal em 2017, que já era o outro cenário, muito diverso, muito diferente, e como é as 24 horas agora desse pessoal em 2020. Eu não sei se eu vou conseguir a atualização para o 2020, porque eu não vou mexer, tendo a disponibilizar depois esses trechos, essas obras no site, deixar lá para quem quiser ler, para quem quiser ver na íntegra, com erros de português. Os meus amigos da revisão, a gente já foi mais barato as revisões de texto. Revisão de texto, meu Deus do céu, tá impraticável. Eu tô quase deixando tudo com erro de português. Não, vai com erro de português. Deixa nós foi, nós vai, nós volta, porque dói menos no bolso, tá? Ou, mas enfim, depois eu choro quanto a isso aqui. É um trabalho honesto, com profissionais maravilhosos, mas Nossa Senhora, às vezes está os preços, mas não vou falar dos preços. Vou sim, porque é essas lógicas que a gente pode mudar, né? Eu estou aqui mexendo um pouco com esse, não vou chamar de mercado editorial não, mas eu vou chamar dessa essa indústria do livro, né? Essas coisas do livro, como é difícil, embora hoje seja até mais fácil fazer a publicação. Tem os e-books, mas a minha geração gosta do livro, gosta do cheiro, gosta do pegar, gosta do sentir, gosta dessas coisas. Eu não tenho essa tá de cabeça para baixo aqui, sei lá. Eu não tenho essa loucura com o livro igual outras pessoas têm, assim, do cheiro, do tocar, do folhear. Eu não tenho essa sensorialidade que muitos têm. Mas eu prefiro, de fato, acho mais confortável o livro nesse formato do que nos formatos digitais, até eu. Mas fazer essa transposição, meu Deus, meu Deus, entra nesse mundo do comércio, entra nessas coisas bonitas que poderiam ser mais bonitas com a gente trabalhando com porcentagens. Com porcentagens eu vou chamar mais justas. Olha, o cara da revisão aqui, você não quer 5% da obra do que vender? Toma aí 5% disso durante 400 mil anos, ou 2 anos, 3 anos, não sei. Acho que a gente podia pensar algo que fosse mais é lucrativo para todos. Acho que todos podem ganhar. No momento, nesse modelo, ganham. Acho que quase ninguém ganha comercialmente, tá? Para quem escreve, o prazer é publicar e ser lido. E para muitos editores, o prazer é colocar esses livros
para serem degustados, e para o leitor o prazer é estar lendo o livro. Mas por trás disso tudo, essas superfícies que estamos aqui dialogando, tem redes, tem raízes, tem sistemas que nós precisamos, se queremos, se quisermos, fazer essas alterações que pleiteamos na superfície do planeta, começar a observar, começar a trazer modelos que sejam menos exploratórios, começar a desenvolvermos lógicas nas quais todos possam ganhar. Paro de falar um pouco, porque eu vou tentar sempre no máximo 30 minutos, acho que é um tempo bom. Na verdade, muitos já foram até embora, mas enfim, deixa eu contar aqui um pouco para vocês dessa nossa obra. 24 horas. O projeto 24 horas, como eu dizia, nasce em 2003 como um desdobramento natural das atividades que desenvolvíamos semanalmente no grupo espiritualista Flor do Amanhecer. É um grupo que temos ainda, tem feito essas reuniões às quartas-feiras, agora pelo um canal não, pela página do Face, estamos fazendo a transmissão por lá às 18 horas. Durante o período da quarentena, tá? Depois que terminar a quarentena, eu não prosseguirei com esse. Fico nesse de terça, talvez mude até de dia, mas o da quarta coletivo, provavelmente não. Os coletivos têm essas dificuldades do fôlego, né? Porque começam todos e vai ficando só alguns. E pesa, obviamente que pesa. Enfim, não tem um enfim, se a gente distribui 1 tonelada para 1.000 pessoas, massa, 1 quilo para cada um. Todo mundo bem, vamos embora. Se a gente distribui para 100, 10. Se a gente distribui para 1 ou para 2, fica tenso, fica pesado. E não é justo. Então, esses trabalhos de coletivo, que são sempre questões nossas, são questões planetárias mesmo, é o que a gente está vivenciando no momento, é aprender a sair dessa nossa matriz mais individual e trilhar as matrizes mais coletivas. Como é que eu posso contribuir para o funcionamento do todo? E obviamente que eu tenho que contribuir para o funcionamento do todo sendo eu. Então, como é que esse todo também me aceita? Como é que esse todo também me permite ser? São essas dinâmicas aí, bem, era de Aquário, né? Essa individualidade ao mesmo tempo coletiva que a gente está tecendo. Eu acho que é a tônica do que a gente pensa como nova era. Àquela altura, queríamos saber e compreender o que acontecia e como os amigos que nos assistiam realizavam suas atividades, seus afazeres, antes e depois das nossas reuniões. Fomos percebendo o trabalho de limpeza e preparação por parte dos Exus, o trabalho de esclarecimento por parte dos pretos velhos, o trabalho de imantação e ideoplastia por parte dos mestres ascensos. Os focos dos relatos são as 24 horas da segunda-feira, dia em que tínhamos uma reunião espiritualista. É esse registro do que antecede a reunião e o que a sucede o nosso foco. Importante destacar que os relatos foram realizados em 2003, porém por motivos de mudança parte deles acabou perdido e esquecido. Neste ano de 2017, resolvemos digitar as partes que possuímos e acrescê-las com as informações e conhecimentos que temos hoje. Isso acabou configurando uma revisão que irá acompanhar grande parte dos trechos escritos, uma percepção de 2003 que é revista, acrescida, reinterpretada e até mesmo reescrita 14 anos depois. É isso que eu estava explicando.
esse movimento que algumas vezes acontece, é muito natural, e só fui descobrir a naturalidade deles vendo o filme do Divaldo, de que, para, entre outras muitas coisas, treinar até mesmo o nosso desapego, mas, sobretudo, nos capacitar para outros empreendimentos que não é, gente. Essas coisas é que são meio insanas, assim. Você acreditar que mediunidade, sensitividade é ficar psicografando livro ou ficar vendo gente morta. Para isso, já está tendo aí a transcomunicação, que daqui a pouco nós vamos pegar um aparelho, ligar e conversar com as pessoas. Então, qual a importância do médium? Qual a importância e o sentido de 1 hora por dia, desculpa, 1 hora ou 2 horas que seja numa semana, às vezes 2, no máximo 3 vezes por semana, sentar-se à mesa para fazer isso. Os amigos sempre disseram que o sentido dessas faculdades não estão ali naquele momento da reunião. O sentido está no momento que você está trabalhando, no momento que você está em casa, no momento que você está com a sua esposa, no momento que você está pegando um ônibus, no momento que você está bebendo água. É aí que a gente precisa aplicar esse conhecimento. Na hora da reunião, na hora da missa, na hora da igreja, na hora da celebração, na hora da gira, sem desmerecer absolutamente nada disso, muito pelo contrário, conta pouco. O importante é o que nós realizamos nessas outras 20, 22 horas, 16, 18 horas que estamos em vigília. Como somos quando não estamos sob a tutela e a supervisão de entes espirituais ou em locais sagrados? Como nos comportamos? Somos expressividades de quê e do quê? É esse o sentido que se dá à religiosidade ou à espiritualidade, ao que nós fazemos. E foi nesse sentido assim que a gente pensa essas obras. Muito legal trazer e ser mensageiro de testemunhos, de relatos de seres desencarnados. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito gratificante, tudo isso é muito esclarecedor, mas pode rasgar todas se a gente não tiver, como diz os nossos amigos evangélicos, dando testemunho. A nossa vida precisa algumas vezes ser uma tentativa de testemunho. Nada com loucura. Esqueci o nome da moça. Nada dessas coisas assim de exagero, de mostrar. É, é o viver a vida como somos. Então, como os autores salientaram, e eu ressalto, a princípio, essa não é uma obra psicográfica. Pelo contrário, ela é a elaboração um registro de etapas realizadas em desdobramento astral e algumas outras práticas aventadas para vencermos as impossibilidades de o ser encarnado estar presente e consciente em todo esse processo. Nos períodos em que está no estado de vigília, utilizamos de outros aspectos para que registre as lacunas, seja mediante alguns segundos de cochilo, seja como a visualização de cenas e dos acontecimentos. Dito isto e especificado por alto, este fatos iniciaremos. É o que eles estavam dizendo, assim. Porque a ideia era acompanhá-los desse período de 24 horas, ou 24 horas com eles. Mas eles não têm corpo físico, né? Nós temos. Então, teria nem como, nem muito sentido dessa forma. Os desdobramentos auxiliam, algumas visões remotas auxiliaram, e algumas outras que eu fui perceber isso só num outro processo, num outro livro, que eu já esqueci o nome do livro. Sensibilidade consciencial, esqueci o nome. Esses são mais recentes, esqueci o nome. E eu estava com os meus familiares num cruzeiro
em pleno alto mar, e vejo Somater me chamando para subir. E eu vou dizer, não subo. Não subo de jeito nenhum. Você é louco que eu vou com meu corpício sair daqui para vocês me levarem. Não subo não. Tremendo. E a partir disso que nós fomos conversar, ele vira e fala assim, uai, moço, que história é essa? E aí que eu fui perceber um monte de coisa. Eu vou, eu faço, a gente conversa, contatos não sei com quem, os apegos que temos e os medos que portamos e os medos que carregamos. E ele vira e diz assim, uai, a gente conversa quase toda noite, a gente se conhece não sei há quanto tempo, mas abdução física, corporal, nem pensar. Sai daqui, vão tudo embora, não quero nem conversa. E ao mesmo tempo, olha para vocês verem que loucura, que doideira. Eu fiquei boa parte desse deslocamento que a gente fez de Rio para Santos. Eu estava ali fisicamente, mas não estava. Eu não sei e nem vou explicar, elaborar isso melhor agora. Uma hora a gente talvez proseie, mas era muito comum e eu fui vendo como que isso era recorrente na minha vida, ao ponto de, ao ponto mesmo de virar e falar assim, agora eu estou reencarnado, de estar no automático, no mecânico, se não estou ali. E como isso é práticas muito tranquilas de ser realizadas. Deixa ele aqui, o corpo está aí, não está catatônico, não está lacônico, está participando, está fazendo as coisas, mas não está presentificado. A consciência de fato está em outro lugar, fazendo outras coisas. Depois a gente fala sobre isso. E o corpo funcionando normalmente, você acordado, conversando, comendo. Lindo. Eu me recordo que a minha infância foi praticamente toda assim. Mas tá. Nesses moldes, 24 horas narra o dia de um ser espiritual. É um ensaio que tem a pretensão de relatar por vias mnemônicas os acontecimentos no período de 24 horas de cada uma dessas entidades mais próximas de nós, buscando obter o que fazem, como procedem, onde residem. Como é que chama aquele programa? Globo. É um programa da Globo, esqueci, poxa vida, Globo Repórter. E os outros fatos que reputamos importantes. Com fé em Deus e na providência divina, relatamos as 24 horas de 7 seres espirituais que eu já lhes disse, falo agora e finalizo. E aí, semana que vem começamos com o Tranca-Rua. Então, o Tranca-Rua foi o primeiro. Paulinho e Ricardinho, dois herês. Rúlio, um cigano, hoje não mais é louco, né? Hoje numa outra expressividade, esse hoje já tem um bom tempo. Alicia, também outra cigana, mas também em outra expressividade, já estavam lá em 2003 mostrando esses trabalhos que já faziam. Em 2017 eles vão fazendo, eles trazem isso com maior nível de detalhamento, antes não podiam falar mesmo. Então são essas cortinas que também nos colocam para que a gente não tenha acesso e que depois desvelam mesmo e a gente pode ver esses mesmos seres trabalhando ou atuando oitavas acima. E essas oitavas acima, nós, enquanto humanidades, temos dado esse upgrade natural. Pai Jeremias, Preto Velho e Oran. O Oran que já era uma dinâmica bem diferente, muito diferente às 24 horas de Oran, e como que os demais, de uma certa forma, foram se aproximando muito disso. Então é esse, nesse primeiro momento. Semana que vem estaremos aqui trazendo e trazendo tranca-rua, fica parecendo que eu vou incorporar, né? Não vou.
pelo menos não pretendo. Vou trazer Tranca-Rua nesse sentido de o que esse amigo, que esse companheiro, esse irmão realizava ali e se apresentava em 2003 e como que agora em 2017 e provavelmente agora 2020. Parece doideira, mas tem transformações, tem mudanças nesse campo do astral e nesse campo físico. Estamos cada vez nos aproximando mais de esferas mais sutis. Por mais louco que pareça, quando a gente vê essas coisas horrendas e terríveis que estão acontecendo. Mas Luiz Soares, que é outro grande amigo e um grande estudioso dessas correntes eletromagnéticas, vai nos mostrar justamente isso, assim, à medida que vamos nos elevando, aquilo que denominávamos e trabalhávamos como umbral vai sendo repaginado. Paro aqui por causa do tempo. Grande beijo em todos. Fiquem com Deus. Vamos nos aperfeiçoando e nos melhorando e proseando. Abraços.